Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Deus abençoe a sua vida. Nessa teologia de segunda, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pequeno texto que está em Mateus 12, verso 9 ao 12, que vai dizer assim: Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhe respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Nesse contexto de Mateus capítulo 12, os discípulos de Jesus estão, conjunto com Jesus, estão passando por um milharal. E com fome eles começam a colher milhos para comer. Então os fariseus da época começam a interpelar Jesus, dizendo que os discípulos de Jesus estão infringindo a lei porque não poderia se trabalhar no sábado. Então Jesus começa a interpelar esses fariseus através da sua própria história, através das suas próprias práticas. E aí Jesus fala: não viram o que Davi fez quando entrou no templo e comeu do pão da apropriação, da presença do Senhor? Ou não veem seus sacerdotes, uma vez que os fariseus eles trabalhavam no templo, eles ensinavam no templo? Muitas das profissões desses fariseus eram ser escribas. Os fariseus eram integrantes da alta sociedade da época. Eram políticos, eram escribas, eram pessoas ali com status, que cuidavam do templo. E aí Jesus fala: o sacerdote não profana o templo no sábado? Pela própria lei de vocês, que vocês copiam, que vocês escrevem? E aí, então, quando Jesus confronta esses fariseus, eles percebem que, de fato, eles estavam fazendo uma acusação em que eles mesmos praticavam, ou na sua história há já históricos de profanação dessa legislação. Eles vão com Jesus até a sinagoga dos fariseus. E aí, chegando próximo da sinagoga, tem um homem com a mão mirrada. E ali eles mais uma vez tentam afrontar Jesus. Porque eles sabiam que Jesus tinha poder para curar, porque até a gente chegar aqui em Mateus 12, Jesus já operou muitos sinais, já operou muitas maravilhas. Os ensinamentos de Jesus, os feitos de Jesus já tinham se espalhado. E aí perguntam a Jesus, sabendo já que Jesus tinha poder para curar. E aí falam: é lícito curar no sábado? E aí a gente entra aqui nesse texto que nós lemos, onde Jesus vai interpelá-los. Qual de vocês, uma vez que Jesus está falando ali para uma comunidade de pessoas que vivem do campo, da plantação, do gado, qual de vocês que tendo uma ovelha e ela cair no buraco num sábado não vai salvá-la? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. E aí Jesus cura esse homem da mão mirrada. E aí Jesus continua o seu ensinamento dizendo que é lícito fazer o bem no sábado. Que não há tempo para se fazer o bem. Que o bem deve ser feito a tempo e a fora de tempo. E ainda dentro desse contexto, se os irmãos me permitirem fazer alguns links bíblicos, eu gostaria de fazer um link com Efésios capítulo 2, que vai dizer que nós somos salvos pela graça, não pelas obras, para que a gente não se vanglorie dela. E aí é que o ensinamento de Efésios ele está nos memorando que não basta fazer as obras, que não são essas obras de bondade, que nós não fazemos as obras para sermos salvos. Nós somos salvos
Nós fomos alcançados por esse amor de Deus. E é por isso que nós fazemos a obra. E aí esse texto está nos trazendo uma ideia de integridade, uma ideia de integralidade. Fazemos porque somos, não porque precisamos parecer algo. Somos genuínos, somos integrais, somos o completo, somos completude da bondade que nos foi alcançada por Deus. Deus nos alcança, nós sentimos o amor de Deus, percebemos que é bom e queremos compartilhá-lo através das nossas obras de bondade, a tempo e a fora de tempo. Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai entender essa mensagem. E aí Paulo, quando entende essa mensagem, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que ele ainda que falasse a língua de todos os anjos ou dos homens, se ele praticasse toda a ciência e sabedoria, ainda que ele fosse o maior dos homens, se ele não tivesse amor, ele nada seria. E aí, nesse contexto de Mateus 12, Jesus está ali interpelando esses fariseus para dizer assim: olha, a altivez de vocês, a soberba de vocês, fez com que vocês parassem de olhar para o opróbrio do povo. Fez com que vocês parassem de olhar para as necessidades do povo. E aí, vocês estão colocando um jugo muito pesado sobre o povo, porque para o povo é o jugo da lei. Para o povo é o peso da lei que vocês, escribas, estão interpretando e estão copiando. Mas para vocês é a misericórdia. E aí, Jesus vai falar sobre... Vai apontar para esses fariseus sobre o que eles copiam lá de Oséias 6,6, quando Deus fala ao povo: sacrifício eu não quero, eu quero obediência. Conhecimento de Deus é melhor do que o holocausto. E ele vai dizer assim: olha, no amor de Deus não se quer sacrifício, se quer obediência. No amor de Deus se quer que se interaja, que se conheça esse Deus, que tenha um relacionamento com esse Deus. E não que sejam apresentados holocaustos para fazer a religação desse homem com Deus, mas que a interligação, a relação de homem com Deus seja constante. É isso que Jesus está falando. Que esses escribas escreveram, mas eles não entenderam que Deus queria misericórdia e não sacrifício. E os fariseus, eles não estavam tendo misericórdia do povo. Eles estavam apenas se aproveitando do povo. Estavam apenas colocando muito peso da lei sobre o povo. E aí quando vem Jesus, que traz esse ensinamento de amor, eles intentam matar, eles intentam prender. O que vale a gente lembrar aqui é que entre Malaquias e Mateus existem 400 anos de silêncio de Deus. Então esses sacerdotes que no Antigo Testamento são entendidos como a voz profética de Deus, através do sacrifício, da entrada do Santíssimo, nós temos aí 400 anos de silêncio. Então essa voz profética, essa lei que era imposta sobre o povo pelos sacerdotes, pelos do templo, pelos da sinagoga, não era a voz de Deus, porque a voz de Deus estava calada. A voz de Deus, ela restaura quando João Batista vem anunciar Jesus Cristo.
a voz que clama no deserto. E em Jesus ele vem se cumprir a profecia, e Jesus vem ser a boca de Deus na terra novamente, para falar do amor de Deus que estava sendo dito todo na lei, mas estava sendo interpretado de maneira errônea, estava sendo interpretado de maneira equivocada. Porque aí Jesus diz: vocês leram, vocês copiaram, vocês interpretaram, mas vocês não entenderam. Porque eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. E aí Jesus se entrega como sacrifício perfeito, e a história da crucificação de Cristo é para um outro Teologia de Segunda, mas que nós vamos entender ali que a misericórdia e a graça do Senhor, ela nos alcança através do sacrifício perfeito de Jesus na cruz. E é uma convocação, então, em Mateus 12, para que nós façamos a todo tempo o bem, mas não porque a Bíblia nos mandou fazer e nós precisamos fazer para que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo e ali nós ganhamos o nosso galardão. Não. Fazer o bem genuinamente. O bem porque eu quero fazer o bem. O bem porque me importa fazer o bem, porque em mim foi movido de compaixão para com o meu irmão. Porque em mim eu entendi o que é o amar o próximo como a mim mesmo, meu Senhor, meu Deus, como todas as coisas. Entende que é um conceito integral, que é um conceito de totalidade do ser. Nosso ser é tomado totalmente pelo amor de Deus, e aí nisso nós praticamos as boas obras. Só para encerrar com os irmãos nessa Teologia de Segunda, Mateus, capítulo 5, verso 43 e 44, eu vou ler para os irmãos. Diz assim o texto bíblico: vocês ouviram o que foi dito, e aí Jesus está fazendo remissão à lei. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E aí nesse momento a gente para e dá glória e dá aleluia, porque a gente lembra dos nossos inimigos. Só que a gente lembra do irmão que está do nosso lado. E a gente lembra do nosso vizinho. A gente lembra daquele que Jesus disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. E a gente quer vingança. Mas porque a gente para no 43. Só que quando a gente vai para o 44, Jesus diz assim: tudo bem, vocês ouviram isso? Tudo bem. Mas eu digo a vocês. E é que Jesus está dizendo: olha, vocês ouviram. Vocês querem praticar o que vocês ouviram? Tudo bem. Mas eu, hoje, digo a vocês: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Entende que Jesus está dizendo: olha, amar a quem te ama é fácil. Não há galardão. O galardão está em amar aqueles que te perseguem. Irmãos, eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. É um processo de amadurecimento no Senhor. É um processo de que nós somos envolvidos, como já foi dito, pelo amor de Deus, que nos alcançou, e nós entendemos esse amor de Deus para conosco. E nós queremos partilhá-lo, independente de com quem seja, porque nós queremos que todos, na totalidade do ser, sejam alcançados por esse amor e sejam revestidos por esse amor. E a todo tempo Jesus vai ensinar isso. Quando te baterem numa face, dê a outra. Jesus está ensinando. Quantas vezes devemos perdoar no dia? 70 vezes 7. Olha quantos ensinamentos de perdão, de compaixão, de longanimidade, de temperança, de aplicação do amor desse Deus. De um amor integral. De um amor íntegro. Inteiro. Completo. Onde nós somos alcançados pela completude do amor do Senhor, para que nós possamos alcançar outros em amor também. Que nessa Teologia de Segunda, Deus possa ter falado ao seu coração. Fica na paz e Deus te abençoe, meus irmãos. Sou casa de Deus, casa humana, abandono o pecado, sendo